A Proteste levou 20 marcas de café de supermercado para um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura e encontrou um inseto inteiro dentro do pacote de uma das maiores redes do Brasil. Antes que você pergunte, sim, eu vou falar de pilão, vou falar de melita, vou falar de 3 corações. E o que o laboratório encontrou nelas vai te surpreender de um jeito que você não está esperando. Mas, primeiro, a rede, marca número 1, Carrefour. Você conhece. Você já comprou. Talvez você tenha um pacote agora, porque a marca própria do supermercado é sempre uns reais mais barata. E uns reais fazem diferença. E é isso que a marca própria vende. Não vende café. Vende a ideia de que o supermercado, aquele lugar gigante que você frequenta toda semana, está te dando o mesmo produto sem o custo da propaganda. Parece inteligente. Parece que você descobriu um atalho. A Proteste analisou 20 lotes de café torrado e moído tradicional, rotulagem, higiene, análise físico-química, análise sensorial, laboratório credenciado junto ao Ministério da Agricultura, metodologia seguindo as normas da Anvisa, nenhuma amostra grátis aceita de fabricante nenhum. E no lote analisado da marca Carrefour foi encontrado um inseto inteiro, não fragmento, não micropartícula, inteiro. E aqui você precisa entender uma coisa que muda tudo. A legislação brasileira permite fragmentos de inseto no café. Sim, você ouviu certo. A Anvisa estabelece um limite de 60 micropartículas a cada 25 gramas de café. Isso é considerado normal e é legal, porque é impossível impedir que insetos entrem em máquinas industriais gigantes. Mas inseto inteiro não é permitido. Nenhum. Zero. E foi exatamente isso que apareceu ali dentro. Pensa só. Você foi ao supermercado. Você economizou R$3 escolhendo a marca da casa. E o que você levou para casa, naquele lote, tinha alguma coisa que a lei brasileira diz que não pode estar lá de jeito nenhum. Você não pegou um atalho. Você pegou um desvio. Marca número 2. Canaã. Nome bíblico. Terra prometida. É uma marca que soa como promessa, como abundância, como a terra que corre leite e mel. O que o laboratório encontrou foi casca e pau. O lote de café Canaã, analisado pela Proteste, apresentou impurezas macroscópicas acima do preconizado pela legislação, que é de 1%. E deixa eu te explicar o que é impureza, porque a palavra é técnica e o técnico esconde o que dói. Impureza é o que vem do próprio pé de café, casca, pau, galho, aquilo que caiu junto na colheita e deveria ter sido separado antes da torra. Mas alguém decidiu que separar custava caro demais. A lei diz 1%. E depois que você torra e moe tudo junto, casca e pau ficam exatamente da mesma cor do grão. Você não vê, você não separa, você não sabe, você só paga por peso. E parte desse peso é lenha. Marca número 3. Bom dia. Repete o nome. Bom dia. É o nome mais gentil que alguém já colocou num pacote de café. É a primeira coisa que você diz para alguém que você ama e é a última coisa no mundo que você desconfiaria. O lote de Bom Dia analisado pela Proteste apresentou 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, impurezas macroscópicas acima do limite de 1%, casca e pau, de novo. Segundo, e esse é o que pega, o lote apresentou fragmentos de inseto acima do que é previsto pela legislação, acima dos 60. Ou seja, não é que tinha o tanto que a lei tolera, é que passou do tanto que a lei tolera. Bom dia. Marca número 4. E aqui a coisa muda de patamar. Então respira. Café Jardim. Em uma avaliação da Proteste com 14 das principais marcas de supermercado, o laboratório encontrou, no lote de Café Jardim, a presença de quase o triplo do limite permitido para uma toxina. O nome dela é ocratoxina A. Deixa eu explicar com honestidade, sem te apavorar e sem te enganar. Porque eu não sou médico e não vou fingir que sou. Ocratoxina A é uma substância que aparece no café verde por causa da incidência de algumas espécies de fungos. Fungo cresce onde tem umidade, calor e armazenamento mal feito. Grão guardado errado, grão secado errado, grão empilhado num galpão sem ventilação, esperando virar pó. A Proteste descreve a ocratoxina A como um possível carcinógeno humano. Existe um limite legal para ela no Brasil.
E o laboratório encontrou naquele lote quase 3 vezes esse limite. Agora, a parte que a maioria dos vídeos não vai te contar. E eu vou, porque se eu não contar, eu não sou melhor do que a embalagem. A empresa respondeu. O Café Jardim informou que solicitou o resultado completo da pesquisa e a metodologia utilizada pela Proteste para submeter seus produtos a testes próprios. A empresa também garantiu que entrou em contato com os revendedores e fez o recolhimento do lote. E a Anvisa recebeu os laudos. E a Anvisa se manifestou por nota. E na nota, a agência disse que apenas uma marca apresentou inconformidade que representava risco à saúde. Adivinha qual? A Anvisa solicitou à Vigilância Sanitária Local a coleta do mesmo lote para análise própria. Solicitou a inspeção sanitária do Café Jardim e comunicou todas as vigilâncias sanitárias para que fossem adotadas as medidas necessárias. Isso não é fofoca. Isso é o Estado brasileiro se mexendo. E eu quero que você guarde essa frase da Anvisa, porque ela é a coisa mais justa que eu vou dizer nesse vídeo. Apenas uma marca apresentou risco à saúde. Uma, não todas. Não a maioria. Eu não estou aqui para te dizer que todo café brasileiro é veneno. Isso seria mentira. E mentira é exatamente o que eu estou tentando te proteger. Eu estou aqui para te dizer que existe uma diferença gigantesca entre as marcas, que essa diferença foi medida em laboratório e que ninguém nunca te mostrou o resultado. Agora, antes de eu ir para as 3 piores, eu preciso te explicar por que você foi parar nessa prateleira. Porque nada disso é acaso. Aquele pacote de 500 gramas que você comprava sem pensar custava cerca de R$14 em 2022. Um levantamento que analisou mais de 5 milhões de notas fiscais mediu onde ele chegou, quase R$30. 96% de alta acumulada. E em muitas regiões do Brasil, hoje, ele passa dos 35. Em algumas prateleiras, chega perto de 50. Tem lugar onde R$20 não compram mais nem 250 gramas. O clima quebrou a safra. A safra quebrada dobrou o preço. E o preço dobrado fez milhões de brasileiros fazerem exatamente o que você fez. Você olhou para o pilão, olhou para o preço, olhou para sua carteira e você olhou para a prateleira de baixo. Agora me responde uma coisa e pensa antes de responder. O grão de café é uma commodity. Ele custa a mesma coisa para o pilão, para a melita, para o Três Corações e para a torrefação que você nunca ouviu falar. Então, como é que a marca desconhecida vende pela metade do preço? Só existem 2 respostas. Ou ela está tendo prejuízo por caridade, ou tem alguma coisa dentro daquele pacote que não é café. E o Ministério da Agricultura foi lá descobrir qual das 2 era. Em março de 2024, o governo federal montou a Operação Valoriza, 10 dias de fiscalização, de 18 a 28 de março, em todo o país. 168 amostras de café recolhidas, lacradas e mandadas para os laboratórios federais de defesa agropecuária. E o resultado não foi um alerta, foi uma ordem de recolhimento. 19 marcas desclassificadas de uma vez. Depois, mais 16. Depois, mais 7. E aqui aparece uma palavra nova, mais feia que impureza. O governo chama de matéria estranha. Matéria estranha é literalmente qualquer coisa que não tem nada a ver com café. Grãos e sementes de outras espécies vegetais. Areia, pedra, torrão de terra. Lê de novo. Pedra, areia, terra. E o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério, Hugo Caruso, disse uma coisa sobre isso que quase ninguém reparou. Ele explicou que a matéria-prima usada para fraudar o café costuma ser de baixa qualidade e pode conter resíduos de agrotóxicos ou outras substâncias prejudiciais à saúde. E completou dizendo que, para celíacos, o café fraudado com cereais traz os efeitos característicos do consumo de glúten. Lê isso de novo. Existe brasileiro celíaco tomando café todo dia e passando mal sem entender por quê. Porque ninguém coloca cereal na lista de ingredientes de um pacote de café. Não precisa. O cereal não deveria estar lá. E em dezembro de 2025, o Ministério recolheu 23 lotes de mais 4 marcas: Terra da Gente, Jalapão, Made in Brasil e Que Delícia.
impurezas acima do limite, matérias estranhas. A Solveig, responsável pelo Terra da Gente, se manifestou e esclareceu que os lotes eram antigos, já integralmente segregados e que não estavam mais em circulação. Na lista maior, das 19, a marca Casão confirmou o problema no lote 90 e fez o recolhimento. Lagobon e Paranaense informaram que recolheram imediatamente. E aí tem o outro grupo: Bule Nobre, Córrego do Ouro, Sansão, Café Castro, Meu Café, Ouro de Minas, Aroma Premium, Sultão, Aladim. Nenhuma delas se manifestou à reportagem. Silêncio. O silêncio não é prova de crime, mas silêncio também não é resposta. E quando o assunto é o que você coloca na boca do seu filho às 7 da manhã, silêncio é a coisa mais barulhenta do mundo. Agora, as 3 piores. E a natureza do problema muda de novo. Marca número 5. Oficial. Lote 263. Olha o nome. Oficial. É quase uma piada de mau gosto. Um nome escolhido para soar como autoridade, como padrão, como aprovação. É o café que se veste de instituição. Foi desclassificado pelo Ministério da Agricultura em maio de 2025. Impurezas e matérias estranhas acima do limite. E níveis de micotoxinas superiores ao tolerado pela legislação vigente. A empresa foi notificada. O recolhimento foi determinado. O nome dizia oficial. O único documento oficial que existe sobre ele é a ordem de tirar da prateleira. Marca número 6. Pingo Preto. Lote 12025. Pingo Preto. É poesia de padaria. Soa como o cafezinho da esquina. Forte, honesto, sem frescura. É o nome que finge que não é indústria. Mesma lista de maio de 2025. Mesmo laudo, matérias estranhas, impurezas acima do limite, micotoxinas acima do tolerado. Desclassificado, recolhimento determinado. E aqui está a coisa que mais me incomoda nessa história inteira. Quanto mais humilde o nome, mais barato o produto. Quanto mais barato o produto, mais ele vai parar na casa de quem não tem escolha. E quem não tem escolha é exatamente quem não tem tempo, energia, nem informação para procurar uma lista do Ministério da Agricultura numa sexta-feira à noite. Lembra do café que dobrou de preço? Foi ele que empurrou milhões de brasileiros para essa prateleira. A fraude no café não atinge todo mundo igual. Ela desce, ela sempre desce. E marca número 7, a pior de todas. Melissa, lote 0, 125A. Um nome de mulher, um nome doce, um nome sem absolutamente nada de ameaçador. É o tipo de marca que você olha na prateleira e pensa, deve ser empresa familiar, deve ser gente boa, deve ser café de verdade. Melissa encabeça a lista de 23 de maio de 2025, divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. As análises apontaram impurezas, presença de micotoxinas e matérias estranhas em níveis superiores aos permitidos pela legislação. E a nota oficial da pasta é seca, não deixa margem. Diz que tais elementos indicam que os produtos não atendem aos requisitos de identidade e qualidade previstos para o café torrado, motivo pelo qual foram desclassificados. Desclassificado. É esse o termo técnico. Significa que aquilo, do ponto de vista da lei brasileira, deixou de poder ser chamado de café torrado próprio para consumo humano, e o Ministério orienta, textualmente, que os consumidores que adquiriram esses produtos deixem de consumi-los imediatamente. Imediatamente. É a palavra do governo. Não é a minha. Segura essa imagem por um instante. Um nome doce, uma embalagem comum, um preço acessível, uma prateleira igual a todas as outras. E dentro, segundo o Laboratório Federal, coisas que não deveriam estar ali de jeito nenhum. Nada naquele pacote gritava perigo. Era só café, era só terça-feira, era só a xícara das 6 da manhã. É assim que funciona. Nunca parece com o que é. E agora, eu vou fazer uma coisa que quase nenhum canal faz. Eu vou te dizer quem passou. Porque um vídeo que só destrói não te serve para nada. Você não precisa de medo. Você precisa de um pacote para colocar no carrinho na quinta-feira. Naquele mesmo teste da Proteste, com laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura, metodologia da Anvisa,
Sem aceitar amostra grátis de fabricante nenhum, 14 marcas receberam o selo de excelente qualidade, e entre elas estavam sim, Pilão, e Três Corações, e Caboclo, e Café Pelé, e Café Brasileiro. Eu falei que ia te surpreender, e a primeira das duas marcas que eu vim aqui te dar é a que ficou em primeiro lugar, Melita. Melhor do teste. Melhor qualidade geral em todos os aspectos analisados. Muito bem avaliada na análise sensorial especializada, sem apresentar problema em nenhum outro quesito, e não é a primeira vez. Numa avaliação anterior, quando a Proteste testou 14 marcas e boa parte delas estourou o limite de sujidades, apenas 3 ficaram dentro do que a Anvisa permite: Melita, Pelé e Pilão. Então, quando alguém te disser na internet que as marcas grandes são as piores, você já sabe, é mentira, e é uma mentira preguiçosa, porque bastava olhar o laudo. As marcas grandes têm dinheiro para selecionar grão, têm dinheiro para separar casca, têm dinheiro para controlar armazenamento, têm laboratório próprio, e tem uma coisa que a torrefação de fundo de quintal não tem: elas têm o que perder. Mas eu não vim aqui te vender café caro. Eu vim aqui te dar a segunda marca, e a segunda é a que interessa para o seu bolso, porque a Proteste não dá só o selo de melhor do teste, ela dá também o selo de escolha certa. E o escolha certa não é o melhor, é o que tem a melhor relação entre qualidade e preço. E o escolha certa foi Maratá. Nota 77, a mesma nota da melhor colocada em qualidade daquela faixa. Excelente qualidade, categoria tradicional. Custando uma fração do que custa a marca do topo. Pensa no que isso significa. O laboratório disse que você pode pagar menos e beber praticamente a mesma coisa. E ninguém nunca te contou, porque ninguém ganha comissão te contando isso. Junto dela, marcas como Qualitá e Aro também apareceram entre as de excelente qualidade, com preço de prateleira baixa. O café bom não é o caro. O café bom é o testado. Às vezes eles são a mesma coisa. Às vezes, não são. E a única maneira de saber é olhando o laudo, não a embalagem. Agora, 3 regras para você usar na próxima ida ao mercado. E essas valem para sempre, mesmo quando as listas mudarem. Primeira regra: procure o selo de pureza da ABIC. A Associação Brasileira da Indústria do Café criou esse selo em 1989, e o dado histórico é brutal. Quando o selo foi criado, mais de 30% das marcas vendidas no Brasil burlavam a legislação. 1 em cada 3 pacotes. O selo atesta que aquele café tem no máximo 1% de impurezas e que não tem mistura. Nada de milho, nada de cevada, nada de outra espécie disfarçada de café. E não é um selo que a empresa compra e imprime. As amostras são coletadas na gôndola, no ponto de venda, sem aviso prévio, e analisadas em laboratórios credenciados. São cerca de 3.000 análises por ano. Café reprovado perde o selo, e a amostra é encaminhada aos órgãos de defesa do consumidor. Hoje, mais de 1.000 marcas carregam esse selo. Mais de 1.000. Então não existem só 2 marcas puras no Brasil. Isso é sensacionalismo e é falso. O problema nunca foi a escassez de café bom. É que o café ruim está na mesma prateleira, com a mesma cara ao lado do bom. Mas presta atenção, porque é aqui que muita gente se engana. O selo de pureza não diz que o café é gostoso. Ele diz que o café é café. O selo de pureza é o piso, não é o teto. É a linha entre alimento e fraude. Segunda regra: desconfie de preço muito abaixo do padrão. Essa não é opinião minha. É orientação do próprio Ministério da Agricultura, que aconselha o consumidor a evitar produtos com preço muito abaixo do padrão de mercado. O grão custa o que custa para todo mundo. Se um pacote está muito mais barato que todos os outros da mesma prateleira, alguém tirou alguma coisa de dentro dele ou colocou alguma coisa que custa menos. Não existe milagre, existe substituição. Terceira regra, e essa é a que ninguém faz. Olhe o lote, sempre. Aquele numerozinho perto da validade, porque quando o governo reprova um café, ele reprova por lote. E o lote é a única coisa que transforma uma notícia genérica numa decisão concreta dentro da sua cozinha. E o Ministério também recomenda que você verifique se a torrefação tem registro. Toda torrefação que vende legalmente no Brasil
precisa de registro no Ministério da Agricultura. E esse registro é público. Pensa nisso. Se a empresa não tem registro, ela não é uma empresa ruim. Ela é clandestina. Não está sendo fiscalizada por ninguém. Não existe amostra dela em laboratório nenhum. Não existe lote rastreado. E se ela não existe para o sistema, ela nunca vai aparecer numa lista de reprovados. Não porque o café é bom, porque ninguém nunca olhou. Se você encontrar um produto reprovado à venda, existe canal oficial para denunciar. Chama fala.br. É do governo federal. Você informa o estabelecimento e o endereço. Leva 2 minutos. E se você já comprou, o Código de Defesa do Consumidor te garante a substituição. Você não precisa aceitar prejuízo. A lei está do seu lado. E a maioria das pessoas nunca usou esse direito porque nunca soube que ele existia. Deixa eu fechar. Nada do que eu falei aqui é opinião minha. As análises da Proteste foram feitas por laboratório credenciado junto ao Ministério da Agricultura, seguindo metodologia da Anvisa, em lotes específicos, sem amostra grátis de fabricante. As desclassificações foram determinadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com base nos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária. As empresas foram notificadas. Algumas responderam publicamente, e eu trouxe as respostas delas, porque isso é o mínimo. Tudo aqui é de lote e de data. Uma marca reprovada num lote pode estar hoje perfeitamente irregular. Empresas erram, corrigem, recolhem. Isso não é condenação de ninguém, é registro público. E você tem direito a ele. Mas repara na engrenagem inteira. Agora que você viu todas as peças, o clima quebrou a safra. A safra quebrada dobrou o preço. O preço dobrado empurrou você para a prateleira de baixo. E na prateleira de baixo estava esperando exatamente aquilo que o laboratório encontrou. Ninguém precisou planejar isso. O sistema funciona assim, sozinho. Quando o bolso do brasileiro aperta, a fraude sobe pela mesma escada por onde a sua renda desceu. O café não te traiu. O café continua sendo a coisa mais bonita que esse país produz. Quem te traiu foi o hábito. A confiança automática. Aquele gesto de pegar o pacote sem olhar, porque o dinheiro não deu. E porque em algum momento da sua vida você decidiu que café era seguro e nunca mais revisitou essa decisão. E enquanto você não olhava, alguém estava contando exatamente com isso. A Operação Valoriza recolheu 168 amostras. 168. Num país que consome bilhões de xícaras por ano. Foi uma gota num oceano, e naquela gota, 19 marcas foram reprovadas de uma vez só. Então me responde, e responde de verdade, aí de onde você está. Quantos pacotes de café existem hoje nas prateleiras do Brasil que nunca foram para laboratório nenhum? Amanhã de manhã, você vai acordar, vai colocar a água para ferver, vai pegar aquele pacote. Dessa vez, antes de abrir, vira ele na mão. Procura o selo, procura o lote. Leva 5 segundos. 5 segundos que separam quem foi avisado de quem continuou sendo enganado educadamente todos os dias, às 6 da manhã, sem nunca ter reclamado de nada. Escreve aqui embaixo qual café você toma, a marca, o preço e se tem o selo. Eu leio todos os comentários. E eu quero ver esse mapa se formando aqui, com centenas de brasileiros abrindo o próprio armário ao mesmo tempo. Se inscreve ou continua tomando o que te derem.